capítulo 1, versículo de número 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Hoje nós estamos dando início a uma série de ministrações com o tema recomeço. E eu tenho certeza que Deus hoje vai ativar algo no seu coração aí, para você ter coragem para recomeçar algumas áreas da sua vida. Então, se liga na palavra, preste muita atenção, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando com você. Amém? 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vou ler de novo. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça para a gente orar mais uma vez. Espírito de sabedoria de Deus, nessa hora eu quero pedir para que o Senhor tome esse momento, para que haja sobre nós agora um destravar da nossa mente, que haja um destravar do nosso coração, que haja um destravar do nosso espírito, para que tudo que for ministrado aqui possa encontrar um lugar secreto dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. E hoje eu oro para que principalmente na nossa mente, porque tudo aquilo que precisarmos recomeçar, precisa começar na nossa mente, Senhor. Então destrava a nossa mente hoje, como o Senhor destravou da vida dessa mulher que vai ser citada nessa noite, para que possamos sair daqui com o desejo de recomeçar coisas em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nós já falamos com o Senhor através dos louvores. Nós já expressamos aquilo que o nosso coração desejou através desses 3 louvores que foram entoados aqui. Mas agora precisamos que o Senhor fale conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amados, confesso que essa tarde eu estava procurando uma ministração que eu fiz há anos atrás para trazer nessa noite, e essa ministração estava baseada no livro de Jó. Porém, eu não encontrei essa ministração nos meus arquivos de ministração, nas minhas pastas que eu tenho lá em casa, nas minhas anotações. Então eu entendi em Deus que era o que eu queria falar, mas não o que Deus queria falar. Então eu fui orar e pedi para Deus para que Ele me desse o direcionamento daquilo que era para ser falado nessa noite de hoje. E Deus me levou a olhar de novo para essa palavra que eu não sei se eu ministrei aqui, eu não sei se eu ministrei em algum outro lugar que eu fui pregar, mas enfim, eu creio que é a palavra que Deus quer falar conosco hoje aqui. Uma das coisas que eu aprendi em Deus é que eu posso ser o pastor da igreja, mas o dono continua sendo Deus. Eu entendi que eu posso vir para cá preparado com toda a teologia que eu conheço, com todo o estudo que eu tenho, com todo o tempo de leitura bíblica que eu tenho durante a semana. Mas se Deus não quiser falar, irmão, nada disso adianta. Eu tenho muito na minha cabeça que Deus, quando Ele quer falar, Ele usa qualquer pessoa, Ele usa animal, Ele usa a natureza, porque Deus é o Deus de todas as coisas. Então, quando Deus colocou no meu coração que é essa palavra para essa noite, para nós começarmos essa série de ministrações, eu fiquei muito feliz porque Ana, ela é um exemplo de recomeço. Ana é uma mulher que ela vai nos inspirar a nos levantarmos depois dos tombos que a vida nos dá, das frustrações que a vida nos leva. Todos nós que estamos aqui essa noite, nós já tivemos alguns tropeços. Todos nós que estamos aqui essa noite, nós já caímos algumas vezes, ou quem sabe você está aqui me ouvindo hoje, está prostrado diante de alguma situação. Todos nós já sofremos decepções, todos nós já levamos decepções para alguém, todos nós já sofremos por causa de um não, todos nós já colocamos o nosso coração esperando de alguém uma resposta para a nossa vida, e essa resposta veio de forma contrária que nós esperamos. Isso aconteceu com a vida de Ana. Só que Ana, mesmo depois de ter sofrido vários tombos em sua vida,
Ana sempre recomeçava. Diga comigo, o segredo não é quanto eu caio, mas sim quantas vezes eu me levanto. Irmão, nós temos que entender uma coisa, todos nós vamos cair, todos nós vamos tropeçar, todos nós vamos fracassar. A diferença é o que nós vamos fazer depois do tombo. A diferença é quando ou qual a resposta que eu vou dar depois de um fracasso. Tem pessoas aqui que já sabem, mas tem alguns que não, então cabe para falar isso. Eu sempre tive, sempre não, depois que eu completei os meus 18 anos de vida, eu sempre quis ser dono do meu próprio negócio. Então, por várias vezes eu quis abrir um próprio negócio, e eu tive alguns negócios. Eu empreendi na minha vida algumas vezes. Eu e a pastora, nós nunca ficamos deitados na nossa cama esperando cair do alto um sustento para a nossa vida. Nós sempre corremos atrás. Se você for me perguntar, irmão, eu já vendi desde pipa até roupa, eu já vendi. Eu já tive loja, eu já usei a cozinha da minha sala para abrir uma pastelaria, para abrir uma hamburgueria. Irmão, já fiz um monte de coisa junto com a pastora, para nós não ficarmos dependendo de nada nem de ninguém. Pastor, isso é soberba? Não, irmão. Isso é levantar depois de cada tombo. Pastor, e quantos dos seus negócios deram certo? Até hoje nenhum. Até hoje nenhum. Até hoje eu não posso dizer para você que eu sou um empresário de sucesso. Mas uma coisa eu posso te dizer, eu sou um cara esforçado. Você nunca vai olhar para o seu pastor e achar, ou entender que o seu pastor é um cara relaxado, que o seu pastor é um cara acomodado, que o seu pastor fica sentado esperando as coisas caírem do céu. Não, meu irmão, porque eu não entendo dessa forma. Eu entendo que tudo na vida precisa de um esforço. Deus, ele vai fazer aquilo que é impossível, mas o que é possível depende de mim e de você. O impossível, Deus deixa claro na palavra dele, que ele sempre vai fazer, porém ele sempre deixa claro que o possível é a minha e sua responsabilidade de fazer acontecer aqui na terra. Eu terminei essa semana o livro de Provérbios, o meu devocional que eu peguei mensal para poder estudar o livro de Provérbios, e Deus no livro de Provérbios, na verdade o sábio, ele tem uma inspiração divina para usar um ser insignificante aos nossos olhos muitas das vezes, que é a formiga, para nos ensinar que nada cai do alto. O livro de Provérbios vai dizer, vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Porque ele vai dizer que a formiga, enquanto os outros insetos e os outros animais estão ali usufruindo do calor do verão, estão ali se esbaldando no verão, a formiga está ralando, trabalhando, levando alimento para dentro do formigueiro, abastecendo. Por quê? Porque ela sabe que vai chegar um momento que vai vir o inverno, e quando vir o inverno, ela não vai poder sair, porque ela é um ser pequeno e vai ser destruída pelo frio, mas ela está dentro do seu formigueiro, já tudo abastecido, com a colônia toda abastecida de comida. Por quê? Porque ela conseguiu entender isso lá atrás. Existem muitos crentes que estão caídos, prostrados, e não conseguem se levantar, porque estão esperando que Deus coloque as mãos e levante ele. Deixa eu falar uma coisa, Deus está esperando você pelo menos levantar a mão para ser puxado. Pelo menos a mão você tem que ter disposição para poder levantar. Tem muitas pessoas que estão esperando que o pastor vá lá na casa dele levantar a mão dele, para que Deus venha pegar e falar, filho, vem cá que eu vou te levantar. Não, meu irmão, aquilo que você precisa fazer, é você que tem que fazer. Os projetos que você que tem que recomeçar, é você que tem que recomeçar. Os planos que Deus deu para você exercer nesse mundo que você está, é você que tem que exercer. Você não pode chegar aqui, ou ficar na sua vida que você está levando, esperando as migalhas caírem para que você se alimente. Não, você não foi feito para estar debaixo da mesa comendo migalha. Você foi feito para estar sentado à mesa comendo do bom e do melhor. Só que é você que escolhe aonde você vai ficar. É você que decide aonde você vai ficar. Porque a mesa é lugar para todo mundo. Só que tem uma distinção de quem está sentado para poder comer da mesa e quem está debaixo da mesa esperando as migalhas caírem.
A grande questão aqui é a seguinte: Ana tomou muitos tombos na vida dela, só que Ana, ela sempre se levantava depois dos tombos que a vida deu para ela. Presta atenção numa coisa, eu coloquei aqui 4 pontos sobre a vida de Ana, para você ver que a mulher tinha todas as características para ser uma derrotada, desistir, abandonar. Primeiro, vivia em um tempo onde a mulher que não podia dar filhos a seu esposo era ignorada pela sociedade. Ana vivia um desprezo pela sociedade, um desprezo pelos seus vizinhos, um desprezo pelas pessoas da sua vizinhança. Por quê? Ana era estéril, e toda mulher estéril nessa época, ela era considerada imunda, ela era considerada inútil. Primeiro ponto. Segundo ponto, era Deus que não permitia a Ana realizar o sonho de ser mãe. Aí lascou. Porque quando você cai na mão do homem, Deus te livra. Quando você cai na mão do diabo, Deus te livra. Quando você cai na mão de Deus, meu irmão, não tem quem te livra. Terceiro ponto, tinha uma rival que, por ser menos amada pelo seu marido, descontava em Ana suas frustrações. Ela tinha dentro da casa dela, alguém que todo dia levantava com um projeto. Qual era o projeto? Colocar a Ana mais para baixo, humilhar a Ana, pisar em Ana. Quarto ponto, era incompreendida pelo seu próprio marido. Irmão, Ana tinha todas as características de ser uma mulher derrotada, de ser uma mulher que se entregaria às suas circunstâncias, uma mulher que ficaria no canto chorando, uma mulher que ficaria no canto se lamentando. Peraí, pastor, você está querendo falar uma heresia? A Ana fez isso. Sim, mas o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte: você pode até chorar, só não pode se acostumar a ficar chorando. Eu vou repetir, você pode até chorar, você só não pode ficar se acostumado a chorando. Você pode até sofrer, mas o sofrimento não pode ser seu companheiro diário. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: essa noite, Deus vai te dar oportunidades para recomeçar. Agora faz uma pergunta de profeta para ele: o que você vai fazer com a oportunidade? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Porque Deus hoje vai te dar a oportunidade de você recomeçar. Eu não gosto de jogar videogame, não gosto. Não sou dessas pessoas que senta lá e fica jogando. Não tem problema nenhum quem gosta. Eu não gosto. Eu sou mais das antigas, assim, sabe? Fliperama, dentro dos botecos jogando fliperama. Eu sou dessas. Eu não sou de ficar sentado no sofá jogando videogame. Eu não sou, irmão. Mas todo jogo, quando você perde, você dá um start. Diga comigo, um start. Deus está dando oportunidade para a gente aqui dar start em algumas áreas da vida hoje. Você pode ter perdido a jogada lá atrás, só que Deus está falando assim: hoje eu te dou a oportunidade de você apertar o start de novo. Vai recomeçar, vou dar de novo a oportunidade. Vou dar a oportunidade. E ei, escuta uma coisa: não é você que vai apertar o botão aqui, é Deus que está apertando o botão lá. Não é você que vai, pastor, não. Deus primeiro está dizendo assim: e aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Deus está dando ordem hoje aos céus, dizendo para anjos: desce, ministra, fala para eles recomeçar áreas da vida deles. Olha só, mesmo vivendo uma situação muito difícil, Ana não saiu da presença de Deus. Aí que é o problema de muitos crentes. Deu problema? Sai da igreja. Deu problema no ministério? Entrega o ministério. Teve um dia meio torto dentro da igreja, que é aquela coisa, né? Ah, o irmão não falou comigo, vou me desviar. Não falou comigo, não deu paz do Senhor. Irmão, presta atenção uma coisa aqui, ó. Todo projeto que a gente implanta na igreja, ele demora um tempo para pegar corpo. Ele demora um tempo para engrenar. Culto das primícias não nasceu no coração do pastor. Culto das primícias nasceu da Bíblia. E quando nós começamos o culto das primícias aqui, deu um problema para engrenar. Porque não é todo mundo que vai ter o mesmo pensamento, não é todo mundo que vai ter o mesmo coração, e a gente entende isso.
Então, tudo que acontece aqui dentro, neste lugar, nessa comunidade, tem tempo para começar, tem tempo para engrenar, tem tempo para andar com as próprias pernas. O grande problema, irmão, é que quando há uma mudança dentro da igreja, isso não pode ferir seu coração, ao ponto de você pensar assim, vou embora porque não está segundo aquilo que eu acho que tem que ser. Você não tem que achar nada. Porque se fosse para achar, irmão, a gente já não estaria mais aqui no meu conceito, na minha ideia. Mas eu falei, eu sou pastor da igreja, mas ela tem um dono. Não, escuta bem isso aqui, grava isso aqui, ó, na sua mente. Não deixe Deus por causa das suas frustrações. Não abandone a igreja por causa das suas frustrações. Não deixe de congregar por causa dos seus problemas, por causa das suas lutas, por causa das suas dificuldades. Problemas e dificuldades você vai ter vindo para a igreja, mas na igreja você recebe palavras que vão direcionar você a vencer isso. Na igreja você vai receber oração que vai te fortalecer nisso. Na igreja você vai receber profecias que vão abrir os seus olhos e a sua mente. Mas fora da igreja, o diabo vai direcionar o seu fracasso. Está com problema na igreja? Fica na igreja. Está com dificuldade na vida? Fica na igreja. Está passando por luta? Fica na igreja. Porque o dono da igreja ainda é poderoso para mudar qualquer situação. Está com luta? Fica na igreja. Para com esse miserável de, eu não aguento mais, eu vou abandonar a igreja. Pelo amor de Deus, é daqui para os céus. Não dá para achar que as coisas aqui vão ser só flores, não é. Tem muito espinho, meu irmão. Nós vamos comer muito sal junto, mas quando a trombeta tocar, nós teremos um lugar para morar a eternidade com Cristo Jesus. Não existe essa cultura do desigrejado, isso é maldito, é demoníaco, é satânico. Você precisa estar na igreja para ir para o céu. Pronto, falei. Porque se você não vem para a igreja, como que você vai mudar essa tranqueira que você é? Se você não vem para a igreja, como é que o Espírito Santo vai moldar você? Se você não está na igreja, como é que o Espírito Santo vai direcionar a sua vida? Se você não está na igreja, como que Deus vai te dar ordem para que você dê um start novamente nas áreas da sua vida? Meu querido, é na igreja que você aprende a ser melhor. É na igreja que você aprende a perdoar. É na igreja que você aprende a amar. É na igreja que você aprende que você não é nada, mas Cristo é tudo. É na igreja que quando você está arrebentado durante toda a semana, que você está arrastando para chegar logo o final de semana, você fala, meu Deus, eu vou descansar, mas aí alguma coisa injeta em você um desejo de estar aqui, aí você vem para cá de carro, de ônibus, andando, eu não sei como que você vem, mas você sobe essa rua dizendo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Só que quando você entra por essas portas para dentro, o dono da igreja já está aqui, e o dono da igreja, ele é três, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. O Pai já está sendo entronizado, o Filho já te abraça, o Espírito Santo te consola, e quando você senta nesse lugar que pedem para você, vamos louvar, e começa a engrandecer o nome desse Deus Todo-Poderoso, algo começa a mudar, algo começa a queimar, algo começa a mover dentro de você, sabe o que é isso? É Deus falando para você, fica na igreja. Sem igreja, irmão, você não tem direção para o céu. Sem igreja, irmão, você vai ser destruído. Sem igreja, o diabo vai arrebentar com você e com todos os seus sonhos. Ana, com todas essas dificuldades que eu falei para você aqui, Ana não deixou de servir ao Senhor. Vamos para a Bíblia? 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 e 10 vai dizer assim, ó. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou o Senhor e chorou abundantemente. Sabe onde Ana estava? Na igreja. Deixa eu ver, tem uma palavra aqui que eu gostei. Deixa eu repetir. Levantou-se Ana e com amargura de
alma, com tristeza, com angústia, com luta, com problema, com dificuldade, chorando. Ela estava na igreja. Tem uns hoje que não tem a curtida na foto no Instagram, já não quer mais ir para a igreja. Tem uns hoje que não tem resposta, que chamou no WhatsApp, já acabou. Tá vendo aí? O pastor viu minha coisa e nem respondeu. Tá vendo? E tem uns que é tão canalha, desculpa a palavra, que faz mais de um mês que não aparece na igreja. Aí você, por amor, você chama. Por ter esse amor pastoral que você é obrigado a ter, porque senão Cristo cobra de nós, você chama. Você aconselha. Você ora. Só que não tem resposta. A gente precisa entender uma coisa, irmão. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas é lugar onde seremos aperfeiçoados. Igreja não é lugar de gente perfeita. Irmão, esquece. Não vai ser aqui, e nenhuma outra igreja pelo mundo que você vai entrar, você vai ver anjo sentado na cadeira. Esquece, irmão. Porque na cabeça de alguns vão entrar na igreja, vão sentar e vai olhar assim, tá Miguel, tá Gabriel, tá serafins, querubins, anjos ministradores, tudo sentado assim, você fala, oh! Ei! Igreja não é o monte que Jesus levou Pedro, Tiago e João, e lá eles encontraram Elias e Moisés, não, irmão. Não é não. Igreja é lugar de gente imperfeita, de gente pecadora, gente cheia de defeito, cheia de falha. Mas o bom de você estar na igreja é que o dono da igreja sabe aperfeiçoar esse tipo de gente. Sabe quando ele pega o profeta, leva lá para o vale, lá para a casa do oleiro? O vale é outra história, lá para a casa do oleiro. Aí ele está lá, o profeta está aqui, só observando, ele pega o vaso e está fazendo o vaso. E faz o vaso, e o vaso se quebra. Por ele ser o dono do vaso, por ele ser o dono da olaria, ele poderia pegar aquele vaso e jogar no lixo e começar de novo. Só que ele pega o mesmo material, é a mesma argila, é o mesmo barro, que outrora estava deformado, mas agora ele coloca lá na roda de novo, e ele começa a pisar na roda, a roda girar, e ele começa a acrescentar água que simboliza a palavra, e vai dando forma, porque o que nos dá forma é a palavra. Por isso é importante você estar na igreja, porque da igreja sai palavra que vai moldando você. Então ele vai moldando, e aí ele faz o vaso da forma que ele quer. Por quê? Porque aqui não é o pastor que vai te dar forma, mas é a palavra que sai do altar que vai te dar forma. Não é o pastor que vai falar para você, a gente até fala, mas se você quiser ouvir, você ouve, se você não quiser, é um problema seu. Mas contra a palavra não tem argumentos. É por isso que todo mundo que me pede um conselho, eu falo, segundo a palavra, não segundo a minha opinião, mas segundo a palavra, faça assim. Segundo a palavra está escrito assim. Isso que é um conselho bíblico. Porque se eu fosse dar opinião para algumas coisas que me perguntam aqui, irmão, vocês estavam tudo lascado. Mas quando me perguntam, pastor, o que você acha? Olha, segundo a palavra, é assim, assim, assim. Ana, ela entendeu isso. Ana entendeu que no momento de amargura dela, ela não foi para o quarto chorar. Ela não foi para a casa da melhor amiga. Ela não foi para a casa dos parentes. Ela não foi para a rede social, jogar, vomitar suas dificuldades, não. Ana foi para a igreja. E o mais lindo de tudo, que Ana não foi para a igreja para perder tempo.
Ana foi para a igreja, escolheu um cantinho que não tinha ninguém, dobrou o joelho dela, e ali ela começou a expressar o que ela estava sentindo. Para quem, pastor? Para o dono da igreja. Fala assim comigo: toda amargura que eu tenho, ou que eu possa ter, o recipiente de Deus sempre está disponível para ser cheio. Toda amargura que você tem, meu irmão, você pode colocar diante de Deus. Deus sempre vai estar disponível para pegar suas amarguras. Deus sempre vai estar disponível para pegar suas tristezas. Deus sempre vai estar disponível para pegar os seus medos. Deus sempre vai estar disponível para pegar as suas dificuldades. Porque Ele é onipotente. Segundo ponto. Vamos lá. Ana não buscou a Deus para trazer punição a Penina, e nem para que a Deus justificasse perante seu marido Eucana. Ana sabia o que ela queria. Dois paralelos aqui. Primeiro, Ana não foi uma mulher vingativa. Ana não foi gastar a oração dela pedindo: Deus, faça justiça por mim. Deus, o Senhor está vendo, Penina? Eu te sirvo, porque tem uns crentes que são assim. Eu te sirvo. Eu estou na igreja. Eu sou isso. Eu sou aquilo outro. Eu sou mais aquilo outro. Eu sou mais aquilo outro. Tem crente que é assim. Eu oro tantas horas. Eu leio a Bíblia tantas horas. Eu estou em todos os cultos. Deus, eu tenho certeza que aí já tem uma foto minha de crente do mês. Mas é certeza, porque eu sou bom, eu sou o cara, ou eu sou a mulher, o Senhor me conhece. Não, Ana não gastou tempo com isso. Ana não gastou tempo com isso. Ana não chegou diante de Deus e falou assim: Deus, mata essa maldita dessa Penina. Senhor, arrebenta com ela. Senhor, mostra para ela que eu sou crente. Mostra para ela que eu sou sua serva. Mostra para ela, Senhor, porque olha o que ela está fazendo comigo. E quantas orações vingativas nós temos feito em nossa vida. Quantas orações. Quantas orações a gente está pedindo para Deus matar, ao invés de nós pedimos: Deus salva. Quantas orações a gente está pedindo justiça, só que nós somos os errados. A gente precisa tomar muito cuidado quando ora para Deus pedindo justiça, porque Deus é justo. Porque tem horas que a gente está pedindo para Deus entrar com justiça, só que o errado somos nós. Deus entra com justiça e Deus, você tem certeza que você está orando? Tem hora que eu fico imaginando essas loucuras assim, irmão. Eu fico imaginando alguns crentes. Deus entra com justiça, o Senhor é Deus justo. Ele: eu sou mesmo, hein? Tem certeza? Não quer mudar a oração? Vamos lá. Volta, pensa que você que fez a porcaria. Pensa que é você que falou primeiro. Pensa que é você que julgou primeiro. Pensa, é isso mesmo. Que nessa noite o Espírito Santo nos dê sabedoria para orar, irmão. Ana não gastou o tempo dela orando por vingança. Ana não gastou o tempo dela pedindo justificativa perante Eucana. Porque Ana sabia o que ela queria. Tem horas que a gente não consegue recomeçar nada na nossa vida porque a gente não sabe o que a gente quer. Tem dias que a gente está orando para mudar de trabalho. E tem outros dias que a gente está orando para Jesus voltar lá que a gente não quer trabalhar mais. Tem dia que a gente está orando: Deus, abençoa, tem misericórdia, Senhor, vai lá, visita a minha família, visita meu parente. É só ter uma treta no final do ano, que toda família tem, que a gente entra o ano e fala assim: Senhor, mata logo, leva, porque eu não aguento mais. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: enquanto
você não souber o que você quer, os céus não se manifestam. Como assim, pastor? Não entendi. Como assim? É simples, irmão. Jesus, hein? E tudo que pedires, tudo que ligares na terra, e tudo que ligares na... parte daqui, para depois vir resposta de lá. Você lembra que no começo eu falei que o impossível quem faz é Ele, mas o possível quem faz somos nós? Parte daqui. Então, para você recomeçar alguma coisa, você precisa saber se é isso mesmo que você vai fazer. Você precisa entender o que você quer da sua vida. Você já ouviu aquela palavrinha, irmão, chamado planejamento? Quem já ouviu essa palavra? Agora deixa eu falar aqui, segura aqui, ó. Olha, presta atenção aqui, ó. Quem que exerce isso em sua vida? Pastor, planejamento? Claro, eu sei. Mas faz. Irmão, oração tem que ser planejada. Não adianta a gente ficar gastando tempo. Pastor, eu oro 3 horas. Ora pelo quê? Pelo que você está orando? Porque não é só ficar abrindo a boca e falar. Os discípulos entenderam tanto isso que eles não pediram para Jesus ensiná-los a multiplicar pão, a curar enfermo. Não, eles falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Porque eles olharam para Jesus e viram o exemplo certinho de como orar. Meu irmão, desculpa se vai te chocar isso, mas tem crente que não sabe orar. Tem crente que não sabe orar. Tem crente que acha que orar é só pedir. Tem crente que já entra na presença de Deus como uma metralhadora. Senhor, eu quero isso. Tem hora que Deus fala assim: oh, pera, calma, pera. E tem aqueles crentes que acham que... Deus, desculpa, mas é só para ilustrar o negócio aqui. Tem crente que acha que dá agonia em Deus, irmão. Que dá tristeza em Deus. É aqueles crentes que entram na presença de Deus, oh Senhor, misericórdia. E Deus fala assim: mas miserável, olha para aqui, olha quem eu sou. Tem crente que vai só se lamentar diante de Deus. Irmão, o livro de Lamentações já foi escrito na Bíblia, não precisa mais você colocar nada lá não. Oração precisa ser consciente. Precisa ter planejamento. Quando você entrar na presença de Deus, entenda uma coisa: antes de você pedir qualquer coisa, adore a Ele, porque Ele quer ser adorado. Não entre na presença de pastor, mas eu estou angustiado, pastor, eu preciso chorar. Chora, meu irmão, porque no seu choro Ele consegue discernir. Mas não entre na presença de Deus achando que Deus é o seu empregado. Não entre na presença de Deus achando que Deus vai te dar tudo aquilo que você quer, porque muitas das vezes aquilo que você está orando não é da vontade de Deus. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: planeje a sua oração, porque sem planejamento não vai ter como você dar um start na sua vida. Ana vai para a presença de Deus. Ana vai para o templo. Ana escolhe um cantinho sossegada. Ana coloca os joelhos dela para orar. A palavra diz que não sai palavra da boca dela, mas sai apenas sussurros. Mas o coração de Ana está pedindo algo para Deus. O que o coração de Ana está pedindo? Deus, eu quero ser mãe. Deus, eu quero ser mãe. Deus, eu quero gerar um filho. Irmão, Ana, olha que coisa maluca. Ana nem orou por uma menininha. Eu acho que a Ana era igual a Larissa. Eu quero ter homem. Porra, a mulher só teve 3, velho. Tá louco? Ana não quis, ela não fez esse negocinho. Eu queria uma menininha para chamar de Aninha. Coisa mais fofa, meu Deus, colocar um laço. Não, Senhor, eu quero um homem. Eu quero um varão. Senhor, eu quero um homem. E olha que coisa doida. A Ana já foi com a oração dela já pronta diante de Deus.
e se o Senhor me der, eu vou entregar você. Ana tinha um planejamento na oração dela, meu irmão. Escuta uma coisa, alguns recomeços para a sua vida, eles só vão se dar quando você se organizar. Deus só vai permitir que você recomece algumas coisas na sua vida quando você se organizar nessa área. Porque Deus não vai fazer chegar dinheiro na sua mão, você sendo esse despreparado e gastão e gastona que você é. Esse descontrolado que você é financeiramente. Consumista que você é. Porque tem pessoas que cai um dinheirinho lá na conta. Pum! Já era, irmão. Shopee canta alto lá na casa da pessoa. Caiu um dinheiro, pum! O que o crente vai fazer? Festa. Vamos comer. Vamos para lá, vamos para a pizzaria. Vamos fazer churrasco. Vamos fazer feijoada. Vamos fazer não sei o quê. Vamos lá, vamos fazer. Ei! Deus vai te dar a oportunidade, pelo amor de Deus, se organiza para que essa oportunidade não passe. Aí, pastor, tem algum problema festejar? É claro que não, meu irmão. Tem que festejar muito, porque Deus tem te dado uma bênção poderosa, mas se organiza pelo amor de Jesus. Vamos falar de José? Quando Deus revela para José o que iria vir sobre a terra do Egito, Deus fala para ele, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. 7 anos de, fala comigo, 7 anos, muita fartura. Fala comigo, 7 anos, muita escassez. Irmão, nos 7 anos de fartura, se é alguns dessa casa aqui, porque eu conheço, o pastor conhece suas ovelhas, não sou Jesus, mas o pastor conhece suas ovelhas. Se é dessa casa aqui, recebi a revelação, 7 anos de festa, 7 anos de churrasco, 7 anos de pizzaria, 7 anos de shopping, vou gastar, vou comer, vou e tal. Só que lembra de uma coisa, vão vir 7 anos de escassez. Vão vir 7 anos de prova. Vão vir 7 anos de aperto. O que José faz? O faraó faz o seguinte aqui, 7 anos de fartura, viu? 7 anos, faraó, parêntese, teologia. Nessa época, o Egito era uma das maiores nações que tinham naquele tempo. Nessa época, os egípcios tinham aproximadamente 329 deuses que eles adoravam. E cada um desses deuses tinha uma festa. Então a galera lá gostava muito de festa. Eles adoravam festa. Tinha dia assim na terra do Egito, tinha festa para deuses diferentes. Por quê? Porque a galera aqui adorava um deus, a outra ali adorava um deus, mas eles tinham que fazer a festa, eles tinham que sacrificar, eles tinham que ofertar, então tinha festa direto. Só que agora vem alguém com a mente do Espírito Santo. E ele fala assim, faraó, 7 anos de fartura, ok, vamos dividir o negócio aqui? Como assim dividir? Construam mais celeiros, uma parte a gente come, uma parte a gente guarda. Mas são 7 anos, ok, e a outra parte a gente planta. Come, guarda e investe. Come, guarda e investe. 7 anos eles fizeram isso. Quando vieram 7 anos de fome pela terra, sabe onde eles foram comprar comida? Quem lê Bíblia responde: Egito. Por causa do quê? Organização. Se você não se organizar, as bênçãos não vão vir. Se você não se organizar, irmão, eu estou falando de finanças aqui, mas a organização, ela cabe para todas as áreas da sua vida. Eu vou colocar uma treta aqui agora. Você que é casado, quem é casado, diga ai. Vamos lá. Você que é casado, você tem 7 dias na semana.
Desses 7 dias, qual é o dia que você tem separado para o seu relacionamento? Qual é o dia que você tem separado para o seu relacionamento? Irmão, não tem. Eu não estou falando do dia de fazer sexo não, tá? Estou falando disso não. Eu estou falando do dia de você sair, do dia de você ir para o McDonald's tomar uma casquinha com a sua namorada, com o seu namorado. Eu estou falando, se você tiver condição, do dia de você ir num lugar e sentar e comer alguma coisa. Ou pegar o dia de você colocar, você que tem filho, colocar as crianças para dormir, ligar a televisão, assistir um filme, só vocês dois fazer uma pipoca. Um dia na semana. Aí não faz isso, não se organiza. Aí vem para a igreja orar, Deus, tem misericórdia que o inimigo se levantou no meu relacionamento. Não é o inimigo não. Porque nessa hora acho que o diabo ele se retorce lá no trono dele no inferno. Que ele fala assim, eu? Presta atenção numa coisa, Deus te abençoou com casamento, a preservação dele é sua. Deus te deu um esposo, a preservação dele é sua. Deus te deu uma esposa, a preservação dela é sua. Aí, pastor, mas a coisa está difícil. Ô, irmão, toma vergonha na cara. Está difícil não. É que você não se organiza. Está difícil não. Sabe por que não está difícil? Sabe por que não está difícil? É porque se seu amigo, ou o seu casal de amigo, chamar você para ir para a casa dele fazer alguma coisa, você se arruma rapidinho e vai. Ah não, tá me chamando, né pastor? Vou lá fazer alguma coisa lá com meus amigos. Ei, gasta mais tempo com o seu casamento, porque você vai estar ganhando muito mais. Cuida um pouquinho, para que você coloque uma cerca de proteção sobre o seu relacionamento. Ficou pesado, né? Vamos lá. Gosto de crente assim, fala a Deus, bate mesmo que a gente precisa. Dá, Senhor, bate mais. Vamos lá. 1 Samuel 1,12. 1 Samuel 1,12. Outra coisa que a gente aprende com Ana. Ana perseverou em sua busca. Porque tem crente que até ora, Larissa. 1 mês. Aí não abriu a porta, quer saber? Não, eu cansei. 1 mês orando e Deus não... 1 mês? Diga assim comigo. Tudo tem um tempo. E quem determina o tempo? É Deus. Olha lá, vamos lá. 1 Samuel 1,12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Diga comigo, e ela demorou. Orando. Tem coisa na sua vida, irmão, que não vai ser do dia para a noite não, tá? Tem algumas mudanças na sua vida que não vão acontecer do dia para a noite. Ai, pastor, mas Deus não tem poder? Claro que tem. Deus é tão poderoso que Ele pode não querer. Ele pode mudar a história da nossa vida. Mas não é toda vez que Ele vai fazer isso. Porque o tempo, Deus utiliza para forjar o nosso caráter. Porque o tempo, Deus utiliza para tirar as tranqueiras de dentro de nós. Porque tem gente, se Deus dá poder, Ele pisa na cabeça de todo mundo. Tem gente, se Deus dá dinheiro, acabou. Esquece de tudo, até de Deus. Então o tempo, Deus utiliza para isso. Forjar o seu caráter. Tirar as tranqueiras dentro de você. Mostrar para você que você não é nada sem Ele. Deus usa isso. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, ó. Quer recomeçar? Persevera. Quer recomeçar, irmão? Persevera. Porque quando você falar, eu vou recomeçar, o diabo vai se levantar. Quando você falar assim, colocar no seu coração, eu vou orar mais, o diabo vai se levantar.
Eu vou jejuar mais, o diabo vai se levantar. Eu vou ser dizimista, o diabo vai se levantar. Eu serei ofertante, o diabo vai se levantar. Eu vou primiciar, o diabo vai se levantar. Eu vou vir mais para a igreja, o diabo vai se levantar. Só que eu tenho uma palavra para o seu coração: persevera, porque a perseverança vai fazer você vencer aquilo que você precisa. Não para por causa das lutas, porque elas vão vir. Não desista quando você cair. Pastor, mas isso eu não consegui levantar. Clama a Ele, porque com o braço forte Ele vai vir e vai levantar você. Mas não para, persevera, porque o Senhor tem prazer naqueles que perseveram na sua busca. O próprio Jesus fala: batei e abri-se-vos-á. Jesus está falando assim, ó: bate, não abriu ainda, bate de novo, 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 abriu, porque você perseverou. A nossa geração é muito desacostumada. No primeiro não, nós já desistimos. Só que a diferença de quem é vencedor para o derrotado é quem persiste, irmão. Se você não persistir, desculpa, Deus não vai vir dos céus e vai pegar na sua mão e falar assim: tá aqui, ô coisa guti-guti, é tão fofinho, eu vou te dar. Não, irmão, não. Para a gente terminar, versículo 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Em sua busca vão aparecer aqueles que se parecem de Deus, mas já não são mais. Cuidado para que essas pessoas não venham afastar você do seu propósito. Porque vão se levantar pessoas que parecem de Deus. Só para dizer para você assim: já tentei isso já. Deu certo não. Sabe o que você está fazendo? Tentei muitas vezes. Não deu certo comigo não. Não deu com você, mas comigo vai dar. Porque Deus tem uma história para cada um. A história do Sandro é diferente da história da Ana, como a história da Ana é diferente da história do Alessandro, como a história do Alessandro é diferente da história do Alex. Cada um tem uma história diferente diante de Deus. O que vai fazer a diferença? Todos nós podemos chegar lá no final e dizer: cruzamos a linha de chegada, mas o que vai fazer a diferença é quem persistir até a linha de chegada. Escuta uma coisa: o importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. Não tem problema você começar no ritmo mais lento, mas pelo amor de Deus, começa. Uma coisa simples: como você aprende a orar? Orando. Como você aprende a jejuar? Jejuando. Como você aprende a ler a Bíblia? Lendo. Como você aprende a vir para a igreja? Vindo. Começa. E não tem problema se você vai vir devagar, irmão. Cada um vai numa velocidade diferente. A questão não é como você começa, mas é quando chegar na linha de chegada, você passar e falar: consegui. Porque vai ter horas que você vai querer correr muito, só vai se cansar. Essa noite Deus está falando para algumas pessoas daqui, ó: começa no seu ritmo, porque no decorrer da caminhada eu vou dar fôlego para você correr um pouco mais. Eu vou repetir isso aqui. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Começa no seu ritmo, porque no decorrer da sua caminhada Deus vai injetando fôlego em você. Ai, sabe o que eu vejo aqui nessa noite, irmão? Já viu aquelas corridas de longa distância, que tá vindo lá o corredor, e de repente o cara tá cansado, aparece alguém do nada com uma garrafinha de água, e diz
dizendo, toma um pouquinho de água. O Espírito Santo está falando para alguns aqui essa noite, você vai correr ou você vai andar, vai ser um caminho tortuoso, mas vai chegar um momento que eu vou me aparecer com água e falar, toma, restabelece a saúde, mas não para, continua, anda, caminha, mas se tiver que correr, corre, mas não para, porque Ele tem um objetivo para você. O importante não é como você começa, mas o importante é como você vai terminar. Quando eu terminar a minha caminhada, a minha carreira, quando os meus olhos fecharem aqui nessa terra e eu estiver na eternidade, ai meu Deus, eu quero que as pessoas olhem lá para o meu túmulo, lá para a lápide, e venham dizer assim, esse cara foi, ele conseguiu, ele realizou, ele teve problema, mas os problemas não derrubaram ele até caiu, mas ele se levantou. Eu não quero terminar minha vida como derrotado, mas eu quero terminar minha vida dizendo, esse serviu a Deus até o último dia da vida dele. Como você vai querer ser reconhecido quando terminar sua história na terra? Um derrotado? Uma derrotada? Alguém que desistiu de tudo? Ah, eu não. Quem é pai aqui, escuta uma coisa. Que exemplo você vai ser para os seus filhos? Seus filhos vão olhar para você e falar assim, cara, eu vou ser que nem esse homem aí. Eu vou ser que nem essa mulher aqui. Porque os tombos da vida não deixaram ele prostrado. Eu até vi chorando, mas eu também vi se levantando, enxugando as lágrimas. Enchendo o peito e dizendo, vamos para cima, porque eu não vou parar. Sabe o que a igreja está precisando nesses últimos dias? De crentes que quando caiam, mesmo que rale a cara no chão, se levanta, pega um lenço, enxuga o rosto, se estiver sangrando, limpa o sangue, enche o peito e fala, diabo, você até me deu uma rasteira, mas eu estou de pé e vou continuar a caminhada. A igreja precisa de crente que pare de ficar chorando pelos cantos, que se levante e fala, eu não vou parar. Eu não vou ceder. Até ontem você podia me chamar de derrotado, mas a partir de hoje não. A partir de hoje nem se for andando devagar, mas eu não paro, eu continuo. Eu tenho objetivo. O meu objetivo é ser fiel aqui na terra, mas o meu objetivo é chegar lá em cima na eternidade, olhar nos olhos do Cordeiro e dizer, eu venci, eu consegui, eu cheguei. Chega até lá, pelo amor de Deus. Escuta uma coisa, Deus não está preparando uma mesa para você, não. Deus já preparou uma mesa, já tem uma cadeira para você lá sentar. Chega lá e senta, não deixa o seu lugar vazio, meu irmão. Persista. Vai para cima. Não a gente vai ter todos os dias. Temos que lutar pelo sim. Não, a gente vai ter todo dia. Todo dia, irmão, todo dia. Todo dia. Alguns meses atrás eu saí daqui da igreja. E eu saí numa crise, irmão. Pastor, irmão. Saí numa crise. A pastora estava na cozinha, eu entrei para dentro do meu quarto, fechei minha porta, troquei de roupa, sentei na cama e eu falei assim, eu não volto mais para aquele lugar. Estou falando daqui, deste lugar. A pastora fez a janta, chamou os meninos, ela falou, você não vai jantar? Eu falei, eu não quero jantar. Ela olhou para mim e falou assim, mas o que você tem? Eu falei, eu não quero conversar, eu não quero falar com ninguém. Ela me chamou de novo, eu levantei, sentei, engoli a comida, nem comi, engoli e fui para o quarto de novo. Naquele momento eu senti, irmão, um espírito de depressão querendo tomar conta do meu coração. Eu falei para ela, coloca os meninos para dormir, eu preciso conversar com você. Eu não queria conversar, irmão. Eu queria chorar.
Ela colocou os meninos para dormir. Ela deitou. Eu deitei no colo dela, irmão, eu chorei. Chorei. E as únicas palavras que saíram da minha boca é: eu não quero mais ser pastor de igreja. Falei, não dá mais. Eu abri mão de toda a minha vida por causa da igreja. Eu abri mão dos meus estudos, eu abri mão do meu trabalho, eu abri mão de salário, eu abri mão de ter uma condição financeira melhor. Irmão, eu não escolhi ser pastor de igreja quando eu estava na pior, não. Eu escolhi ser pastor de igreja quando eu estava com a vida boa. Eu escolhi ser pastor de igreja quando eu tinha um bom salário, quando eu tinha uma posição legal no trabalho, quando eu estava fazendo faculdade. Só que naquele dia, o diabo conseguiu achar uma brecha no meu coração. Ele não entrou pedindo licença, ele abriu com tudo e entrou e começou a jogar dentro do meu coração depressão, jogar dentro do meu pânico. Eu só conseguia chorar no colo da minha esposa. E eu falei para ela, não quero mais, não quero. Irmão, eu fiquei um mês sem subir no altar da igreja para pregar. Teve crente aqui que nem percebeu. Teve crente que nem percebeu. Tipo, deve estar querendo uma folga. Não era não, irmão. Cada culto que o seu pastor sentava lá atrás, onde a Vivi está, o seu pastor estava orando por ele mesmo. Dizendo, Deus, tem misericórdia da minha vida. Me ajuda. Eu saí, eu tinha algumas agendas para poder cumprir. Eu fui pregar na igreja do meu amigo pastor Davi. Depois eu fui pregar numa outra igreja. E eu subia nos altares. E no primeiro altar que eu subi foi na igreja do pastor Davi. Eu subi no altar. O diabo subiu comigo, Alessandro. Pastor, o que é isso, irmão? Eu subi no altar, o diabo subiu comigo. Eu cheguei na tribuna para pregar, o diabo estava do meu lado dizendo assim, você não pode estar aqui. Desce. Você não é digno desse lugar. Quem me conhece mais do que a minha esposa, ela olhava para mim, ela sabia que eu estava enfrentando uma guerra em cima daquele altar. E eu me segurei para não descer e ir embora para minha casa. Eu cumpri com aquilo que eu fui chamado. Quando terminou, eu desci do altar, eu abracei minha esposa. O pastor Davi veio, falou comigo, falou, amigão, você não está bem. Eu falei, só ora por mim. Porque tem problemas, irmão, que você tem que passar sozinho. Porque é nesses momentos que Deus está forjando o seu caráter. Teve irmãos aqui, líderes dessa igreja. Na verdade, que todo dia me perguntavam, você está bem, pastor? Você quer conversar? E eu falei, não, obrigado. Teve até alguns dias que eu fui grosso. Eu falei, eu não quero conversar com ninguém. Eu venci. E sabe como eu venci? Dentro do meu quarto sozinho, orando e chorando. Fui falar com meu pai, fui falar com aquele que me patrocina, fui falar com aquele que cuida de mim, fui falar com aquele que cuida da minha família, eu fui falar com aquele que mesmo eu sem salário, Deus não tem deixado faltar alimento na minha mesa, não tem deixado faltar roupa no meu corpo nem da minha família, que tem me preservado, que tem me guardado, que tem guardado toda a minha família. Eu fui orar na presença dele, eu fui chorar, nos primeiros minutos não saía palavra, só saía choro, só saía soluço, mas depois de 5 minutos a minha boca abriu, eu dei um grito, eu vou continuar! Naquela hora o que estava dentro de mim saiu, naquela hora o que estava ao meu redor saiu, e eu senti a presença de Deus invadindo aquele quarto. Alguns dias atrás eu saí daqui, e de novo, esse sentimento veio bater dentro de mim. Só que eu saí daqui diferente, irmão. Eu saí daqui e falei, de novo não. Eu vou fazer isso dar certo. Eu olhei para essa igreja vazia. Eu fiz questão de fechar a porta. De olhar para essa igreja vazia, altar vazio, as cadeiras vazias, as luzes tudo apagadas. E eu olhei e falei assim, Deus, o que depender de mim, isso aqui vai dar certo.
Eu fui embora para minha casa, eu fui falar com a minha confidente, que é a minha esposa. Eu olhei para a cara dela e falei assim, hoje bateu de novo dentro de mim aquele sentimento. Ela já falou, meu Deus, tudo de novo. Eu falei, mas não se preocupa, porque dessa vez, o que depender de mim, eu vou fazer isso dar certo. Todo mundo vai cair, todo mundo vai tomar rasteira do diabo, todo mundo vai até ralar a cara no chão, mas depende de você, se você vai querer se levantar, ou se você vai querer ficar prostrado. Ana se levantou, Ana caiu várias vezes, mas se levantou. Ana foi julgada por Penina, mas não ficou prostrada. Ana foi julgada por Eucana, mas não ficou prostrada. Ana foi julgada pelo profeta Eli, mas não ficou prostrada. Quando ela recebeu uma palavra que não foi de Deus, mas foi do profeta, ela se levantou, ela entrou dentro da casa dela, ela foi para a cama com o marido dela, e naquele momento ela entendeu, porque eu perseverei, Deus abriu a minha madre, e eu gerei o meu milagre. Escuta uma coisa, homem de Deus e mulher de Deus que está aqui. Depende de você. Não depende dos seus pastores. Porque eu acabei de falar para vocês, sabe por que eu falei isso? Eu nem precisava falar, sabe para que eu falei isso? Para você entender que não é porque nós estamos aqui nesse altar que nós somos melhor do que você, não. Nós também caímos, nós também fraquejamos, nós também temos decepções, mas sabe qual é a diferença de quando alguém sobe nesse altar? É porque o altar nos leva para o sacrifício todos os dias. Todos os dias para subir aqui nós temos que ir direto para o matadouro, matar a nossa carne, chegar diante da cruz e dizer, se não for pelo Senhor nós não vamos, se o Senhor não for com a gente não vai dar certo. Se coloque de novo.